Boa noite, irmãos. Eu sou Viviane de Solidariedade. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 18, a porta estreita. Então vamos começar o Evangelho pedindo as bênçãos do nosso Mestre Jesus e a ajuda dos nossos mentores para que a gente consiga discorrer sobre esse tema de uma maneira fácil, tranquila e que a gente possa ser assistido durante esse Evangelho, para que esses ensinamentos entrem no fundo do nosso coração e que a gente o transforme em normas de conduta e que nos ajude a vivenciar o Evangelho de Jesus. Então vamos iniciar o Evangelho lendo a passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e poucos são os que acertam com ela. Vamos começar pelo significado da porta. Na tradição judaica e também para os cristãos, a porta significa o meio, a passagem entre dois mundos, entre o mundo corpóreo, o nosso mundo, existência como matéria, e nosso mundo espiritual. E por que essa porta é estreita? Porque essa porta estreita significa a nossa elevação moral, seria o caminho para a nossa salvação. A gente sabe que todos nós nascemos simples e ignorantes. E nosso amado Deus, que não é vingativo, é um Pai amoroso, Ele nos dá todas as oportunidades para que a gente cresça, para que a gente aprenda e que a gente chegue no caminho da iluminação. Então, está em nós a velocidade e os caminhos que a gente vai escolher para chegar nessa iluminação. Aí entra uma outra passagem de Paulo, numa carta aos Coríntios, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aí entra o quê? O nosso livre-arbítrio. Então, Deus é tão amoroso que nos deu livre-arbítrio. Olha, você pode escolher o caminho que você quiser, só que você tem que ser responsável pelas suas escolhas. É esse o ponto chave, o ponto mestre, para a gente conseguir cruzar essa porta estreita. É o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas. E qual a dificuldade maior que o homem encarnado tem? É se responsabilizar pelos seus atos. A gente vê muito frequentemente que quando a gente está numa situação de sofrimento, ou quando acontece alguma coisa errada na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, a gente está sempre responsabilizando o outro. A gente nunca puxa a responsabilidade para nós. Como se as coisas que acontecessem conosco, os outros são responsáveis. E de fato não é. Então a primeira medida que a gente tem que tomar, a consciência que nós devemos ser, que nós somos responsáveis pela nossa vida, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Que o outro é responsável pelas escolhas deles. E que os nossos comportamentos, as nossas mudanças, vão afetar a mudança no comportamento dos outros. Eu estava comentando ontem num grupo de estudo que esse livre-arbítrio, né? O Pai é tão amoroso, nos dá todas as oportunidades, e nós espíritas sabemos que as oportunidades que nós temos é cada encarnação. E que quando a gente desencarna, depois de um determinado que a gente passa do umbral, né, daquele momento de torpor entre a passagem do mundo físico para o espiritual, quando nos for permitido, a gente vai ver, né, como um filme, assim como relata a literatura espírita,
todos os principais eventos da nossa encarnação. Então a gente não vai participar de um tribunal, de um juízo final, onde vão falar assim, olha, você errou aqui ou você errou ali. Não. A partir do que a gente vai assistir, do que nós fizemos, nós vamos ter as conclusões do que a gente fez certo, o que a gente fez errado, o que a gente pode melhorar, o que a gente poderia ter feito, evitado de fazer, os sofrimentos que nós poderíamos ter desviado se a gente tivesse tido um outro comportamento. E aí, depois, né, libertos da matéria, num mundo espiritual, quiçá numa colônia onde a gente tem aquela liberdade, onde a gente sente um bem maior, aquela libertação da matéria, a vida mais leve, mais bonita, a gente se enche de entusiasmo, né? Aí chega o nosso projeto reencarnatório e fala assim, não, vamos lá, eu quero fazer, a gente se coloca um monte de lista de provas, porque da próxima vez que eu vou lá, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer direitinho. Então, eu falei assim, manda aí as provas que a gente vai cumprir e eu vou, na próxima encarnação, vou eliminar várias etapas, né? Assim como um estudante no vestibular, né? Vou conseguir uma nota máxima. Aí acontece, a gente faz aquele projeto reencarnatório, a gente tem a oportunidade de reencarnar e a gente chega aqui no mundo Terra, que é um planeta de provas e expiação. O que acontece? A gente se depara com aquela porta larga, okay? Aquela porta da perdição. Por quê? Tem muitos chamamentos para a vida fácil, né? Para a vida de prazeres. Às vezes a gente nasce numa família que não permite que a gente se desenvolva como planejado. Às vezes é o contrário. Então, a gente sofre a influência do meio onde a gente resolveu reencarnar. Então, aquilo que lá no plano espiritual parecia super fácil da gente tirar de letra, na hora que a gente está encarnado a coisa é um pouco difícil, principalmente no planeta da Terra, que é um planeta cheio de provas e expiações, né, onde o mal, até o momento, prevalece sobre o bem, mas graças a Deus, nós estamos nessa fase de mudança, isso tende a mudar, já está mudando, né? E quiçá nós vamos poder todos participar desse planeta de regeneração. Então a coisa fica difícil. Então aparecem-se outras oportunidades e a gente desvia o foco. A gente desvia o foco das coisas que realmente importam, que é a nossa evolução moral, a nossa vida espiritual, e a gente começa a ficar muito focado na vida material. Então, a gente precisa ficar atento a isso. A gente precisa começar a nos desapegar da matéria. Prestar atenção nos bens que a gente vai conseguir carregar quando a gente sair da matéria para o plano espiritual. E que bens são esses? É a nossa evolução, são as nossas boas obras, tudo que a gente conseguir fazer de bom para se melhorar. Aí outra coisa, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, e tem gente que mais de uma vez na vida, durante a encarnação, se pergunta, mas qual que é a minha missão aqui na Terra, né? Porque muita gente acha que a missão é coisa nobre, coisa grande, né? Sim, existem os missionários que se dedicam a vida toda pelo próximo, mas a nossa missão primária é para com nós mesmos, com a nossa evolução. Então é tão pequena a nossa missão que mesmo assim a gente falha. Porque a gente não consegue se concentrar nas nossas melhoras, na nossa evolução. A gente procurar melhorar o nosso comportamento para se libertar dos nossos vícios da inveja, do orgulho, da maledicência, da preguiça, da comilança, todos aqueles apelos materiais que a gente acaba sendo cercado quando encarnado. Então essa é a nossa primeira missão. E se a gente se dedicar a essa missão, da gente se melhorar, inevitavelmente a gente vai melhorar a vida daqueles que estão ao redor.
Porque como a gente se melhora? É muito simples, né? Embora a gente complique muito. É seguindo o exemplo. Exemplo de quem? Do nosso Mestre Jesus. Então não basta a gente ter o Evangelho na boca, a gente tem que ter o Evangelho no coração, nas nossas atitudes. Então o modelo está aí. Como disse ontem o Hernani e o Thales, né? Jesus é o nosso melhor modelo. Então a gente tem que entender o Evangelho de Jesus e seguir tudo que ele nos ensinou, porque ele esteve aqui para vivenciar a nossa vida. Que é a prova mais simples, ele passou por todos os dissabores e às vezes até mais do que nós passamos, para poder dar prova que é possível sim, nós seres humanos, sairmos melhores do que aqui adentramos nessa encarnação. Então, se a gente seguir o modelo de Jesus, que se limita não, que se centraliza numa lei maior, que é a lei do amor, aquela lei de você fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse a você, nossa, é muito simples e muito difícil ao mesmo tempo da gente raciocinar e colocar isso no nosso dia a dia. Então, os cristãos, na grande maioria, a gente também, espíritas também, podemos nos colocar nessa maioria, a gente acha que frequentar a igreja, frequentar o centro, só participar das reuniões já é o suficiente, né? Falar de Jesus já é o suficiente. Mas não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente vivencie o Evangelho, que a gente consiga, mesmo que com dificuldade, com muito trabalho, porque a gente sabe que qualquer mudança no nosso comportamento, no nosso ser, demanda muito trabalho, demanda muito esforço. A gente tem que sair da nossa zona de conforto para poder estar nos melhorando. Mas com persistência a gente consegue, mesmo que a passos curtos, cada dia melhorar um pouquinho, cada dia refletir o que a gente poderia ter feito melhor do que fizemos, né? Termos consciência de que, olha, falhamos aqui, da próxima vez vou tentar consertar para evitar. Então, a receita é fácil, é seguir Jesus, seguir o Evangelho de Jesus. Então, apesar de a gente saber que tem várias encarnações, que a gente pode levar séculos e séculos, a gente não pode perder a oportunidade dessa encarnação. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então vamos nos esforçar, vamos estudar, vamos entender o Evangelho. Que Jesus veio há mais de 2000 anos e a gente ainda não entende o Evangelho dele. E se entende, não consegue colocar em prática. Então esse é o nosso compromisso. Esse é a mote maior da nossa existência, da nossa encarnação. Essa porta estreita que a gente tem que perseguir. A gente tem que tentar a cada dia nos afastar das coisas materiais e nos ligarmos mais à espiritualidade. Com a certeza de que se a gente conseguir avançar um degrauzinho na nossa escala evolutiva, quando a gente desencarnar, a gente vai ter uma sensação de dever cumprido muito maior. Então, basicamente, o Evangelho é isso. E a gente tomar para nós a responsabilidade dos nossos atos, o nosso livre-arbítrio. Ver aquilo que realmente nos convém. O que é bom para nós. O que de fato é bom para nós. E levar em conta e sempre lembrar que o que a gente vai levar não são os bens que a gente adquiriu aqui na Terra. Esses vão ficar para os herdeiros, vão ficar por aqui. O que interessa é o que a gente angariou de tesouros morais. Jesus, o Evangelho de Jesus, é cheio das leis morais. Se a gente conseguir seguir um mínimo as leis morais de Jesus, a ética de Jesus, a gente já vai estar dando um grande passo para a nossa evolução. Então vamos ter coragem. O caminho não é difícil.
A gente precisa se comprometer, ter a responsabilidade pela nossa existência, ter a responsabilidade pelos nossos atos e fazer a cada dia um pouco o melhor. Que hoje seja o nosso melhor de ontem e que amanhã seja um pouco melhor. E assim a gente vai conseguir sair dessa situação de amargura, a gente vai conseguir desempenhar, passar melhor pelas nossas provas, pelas nossas expiações. E vamos diariamente fortalecendo a nossa fé, na certeza da vida futura, que esse é o grande consolador que o Espiritismo nos trouxe. A vida futura, a certeza da pluralidade das existências, a certeza de que há muitas moradas na casa do nosso Pai e que cabe só a nós escolher o caminho e a velocidade com que a gente vai chegar lá. Tendo a certeza que essa porta estreita pode ser não tão estreita como a gente se imagina. Basta que a gente se empenhe e faça a nossa parte. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para todos vocês. Fiquem todos em paz, uma boa noite, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.